Meus amados, projeta por gentileza aí Atos 17, 23. Atos 17, 23. Atos 17, 23. Exatamente isso. Eu gostaria que a igreja lesse e prestasse bem atenção nesse versículo, apenas esse versículo, mas eu gostaria que vocês lessem e entendessem, porque é daí que vai sair a mensagem dessa noite, que você compreenda o texto. Vamos lá, 1, 2, 3, a igreja. Amém. É um texto muito conhecido, porém interpretado de muitas maneiras. Mas hoje eu queria trazer, e eu gostaria que você abrisse seu coração para ouvir, talvez por um prisma que você não tenha ouvido ainda, de uma maneira talvez que a gente não tenha percebido ainda. E o título que eu vou dar a esta mensagem: Jeová, o Deus desconhecido em era de autoconhecimento. Vou repetir: Jeová, o Deus que não é conhecido em uma época que as pessoas se conhecem, se dissecam o ser humano. Um Deus que muitas pessoas, inclusive dentro da igreja, ainda não conhecem. E hoje eu quero trazer algo dessa forma, porque muitos dentro da casa de Deus estão como Jó até hoje, dizendo: eu só conheci Deus de ouvir falar. Mas hoje nós precisamos conhecer de uma maneira bem, talvez chocante, quem é o nosso Deus. E eu estava ouvindo aqui a palavra aqui, e uma das palavras que foi dita aqui no hino é que nós devemos render aos pés do Senhor, não é verdade? Eu me rendo aos seus pés. E aqui eu quero trazer abrir um parêntese. Eu quero trazer uma palavra muito atual dos dias de hoje, porque é bom a gente pregar a história da Bíblia, as histórias, aquilo que aconteceu há 300 anos, há 700 anos antes de Cristo, há 2000 anos. Mas eu queria trazer a igreja para a realidade de hoje. Eu estava, e vocês tudo conhecem o que eu vou dizer, eu estava assistindo uma reportagem a respeito da Ucrânia e da Rússia. E vocês conhecem, sabem o que está acontecendo lá, uma guerra travada. E há momentos, hoje por exemplo, lá, inclusive agora, que soa uma sirene. Não sei se vocês ouviram, uma sirene com som de morte no meio da cidade, que faz um barulho quando as ameaças vão chegando. Então aquela sirene toca, um barulho assim, é o dia todo tocando aquela sirene, anunciando morte, anunciando bomba, anunciando desgraça para aquela cidade. E aí aquela sirene faz com que todos corram para os bunkers, que são na realidade refúgios que ficam subterrâneos. Aí as pessoas correm para lá. E uma coisa, o presidente Zelensky, né, que é o presidente lá, ele fez uma coisa e está fazendo uma coisa interessante. Ele disse que não se renderá ao inimigo. Ele disse, e eles não estão se rendendo. O que eu quero dizer com isso? É que aos pés de Jesus a igreja precisa se dobrar, se render, mas defronte o inimigo, a igreja precisa se levantar e enfrentar o inimigo que está nos bombardeando, que está tentando nos destruir. A igreja precisa de se levantar, porque é época de um chamado para a batalha. Uma coisa interessante aconteceu ali na cidade, é que foram liberados mulheres
idosos e crianças para saírem, mas homens de 18 a 55 anos, eles foram convocados para pegarem as armas e enfrentar o inimigo. O que eu quero trazer para a igreja de hoje, meus amados, é que nós estamos vivendo uma guerra ferrenha espiritual, e que Deus convida homens e mulheres para se levantar, pegar a arma e batalhar contra o inimigo. É hora de se levantar. E aquela sirene, quando tocava no mundo real, ela causa pânico, e ela é um sinal para as pessoas se refugiarem. Mas aquela sirene também tem uma conotação espiritual. Essa guerra é uma sirene de Deus avisando para você caçar um refúgio e se refugiar em Deus. É a sirene de Deus tocando, dizendo: eu estou voltando. E parece que a igreja não está entendendo isto. A igreja, de uma certa forma, ela está adormecida, não está entendendo. O mundo está dizendo que vai acabar, que vai voltar, que Jesus está voltando, e a igreja continua de braços cruzados. E quando eu digo igreja aqui, eu estou dizendo eu, você e a igreja institucional. Aqui é interessante, preste atenção. Paulo chega a uma cidade chamada Atenas, uma cidade grega. Na sua segunda viagem acontece isso. Está narrado no livro dos Atos, no capítulo 17, versículo 23. E o interessante é que Paulo chega ali, e de repente ele fica ali por 2, 3 semanas. A Bíblia diz que ele fica por 2, 3 semanas. Mas Paulo tinha um costume, tinha uma prática, era metódico. Aonde Paulo chegava, você pode ter certeza que a palavra de Deus era pregada. Paulo chegava, a primeira coisa que ele procurava é uma sinagoga aos sábados. Paulo estava no barco, a primeira coisa que ele encontrava era alguém para pregar o evangelho. Paulo pregava o evangelho assim, de todas as formas que você pensar. E aí, aqui diz que Paulo foi na sinagoga, ou num lugar chamado Areópago, que é um lugar alto, como se fosse uma arquibancada de um estádio, meia oval, aonde as pessoas se sentavam, e ele ficava em um lugar alto, alto. Então ele conseguia falar e as pessoas ouviam. E naquela época era tão diferente. Olha como é que acontecia a época. E eu fico assim, sem entender, que a gente diz que nós estamos em uma evolução, que o ser humano está evoluindo, mas é o contrário disso. Naquela época, na época de Jesus inclusive, qualquer pessoa que chegasse em uma praça podia estar lotada de gente. Ele batia palma, o povo silenciava, que ele sem microfone pregava, a multidão ouvia. Assim aconteceu naquele dia. E aí Paulo chega, já tinha dado uma volta na cidade. E para vocês talvez, eu acredito que todo crente deve saber dessas coisas que eu estou falando aqui, e a gente repete há 50 anos. Paulo chega na cidade de Atenas e dá uma volta na cidade. E na cidade de Atenas é um verdadeiro panteão. Para você que não sabe o que é panteão, é um lugar onde colocam os deuses. Deuses para todo lado. A história diz, os historiadores, que falta cidadão para cada deus que tem em Atenas. Tem mais deuses do que pessoas para adorá-lo. E eles gostam tanto de deuses, tanto de imagem, que havia ainda um espacinho com uma placa escrito: ao Deus desconhecido. Ou seja, ainda além do tanto de Deus, ainda tinha espaço para um que eles nem conheciam. Ao Deus desconhecido. E é aqui que eu quero trabalhar com vocês. Ao Deus desconhecido, naquela época, Deus para muitas pessoas era desconhecida. Mas na época de hoje, Deus para muitas pessoas continua sendo desconhecido. As pessoas não conhecem Deus. E aqui eu gostaria de... A missionária Cris trouxe uma palavra aqui, que ela disse que nós precisamos conhecer Deus e fazê-lo conhecido. Você só pode levar Deus a alguém quando você conhece esse Deus. E uma coisa que eu observo,
é que na era do século 21 é considerado como o século do conhecimento tecnológico e do autoconhecimento do ser humano. A neurociência, a ciência, a psicologia trabalha o ser humano hoje, que ela sabe detalhes do comportamento do ser humano. A neurociência consegue hoje identificar se você está alegre, triste, com depressão, qual é o seu problema. Ela senta com você, alguém que é um profissional competente, coloca você sentado em uma cadeira, conversa com você 30 minutos e já te dá um diagnóstico se você está com depressão, porque ela sabe, conhece como funciona o cérebro humano. Nós vivemos uma época da tecnologia, dos aplicativos, da inteligência artificial, da robótica, da cibernética, coisas que às vezes a gente fala muito do passado, mas não olha para o presente. A gente fala muito das coisas passadas, mas não estamos olhando para a guerra que está acontecendo hoje, para as catástrofes naturais que está acontecendo hoje. Parece que nós, igreja, queremos blindar, ou não queremos ver o que está acontecendo. É melhor falar de coisas passadas, de coisas, histórias milenares. A igreja precisa de fitar os olhos no agora, naquilo que está acontecendo, porque são essas coisas que são indicativos do cumprimento da palavra de Deus. E às vezes ficamos em cima do púlpito, às vezes ficamos pregando coisas que na realidade hoje nem importa mais. Estamos investindo em coisas que não têm importância mais. Muitas das vezes nós como igreja estamos investindo na igreja errada, estrutura. Todo foco, toda convergência de investimento tem que ser na igreja pessoas. Porque se nós pregamos que Jesus está voltando, que é a última hora, e tudo está mostrando que vai acontecer, por que gastar coisas que vão ficar? Jeová, o Deus desconhecido na era do autoconhecimento. Pessoas que estão conectadas. Essa geração é uma geração conectada nas tecnologias de ponta, mas são verdadeiros analfabetos na palavra de Deus, na teologia, naquilo que realmente importa. Eu estava conversando com alguém, e foi o que me despertou trazer essa mensagem. A pessoa, segundo a palavra de Deus, é uma pessoa que está na contramão do que Deus fala, está verdadeiramente afundado no pecado, está verdadeiramente contrário ao que a palavra diz. Mas ele me disse uma coisa interessante: com toda aquela vida sem nenhum sentido, ele disse: mas Deus é amor. Você vai falar com uma pessoa que está totalmente fora, que está ao avesso, que chega a ser, as suas atitudes chegam a ser abominável a Deus, ele vai te dizer que Deus é amor, que o Deus que ele conhece é o Deus amor. Mas é justamente isso, ele não conhece Deus, porque há outra face do Deus vivo, há uma face que ele não conhece. E por que ele não conhece? Porque não lhe ensinaram que esse Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Sabe por que as pessoas hoje não correm para a casa de Deus para buscar salvação? É porque não se fala de inferno. As pessoas não têm nem noção do que é inferno, do que é condenação, daquilo que vai acontecer. Se não conhecem, vão ter medo de quê? A palavra de Deus diz: o meu povo perece
porque lhe falta conhecimento. Oséias 6,3 continua dizendo: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Meus amados, conhecer não é ler sobre. Jesus diz: errais por não conhecer as Escrituras e o poder que há nela. O próprio Jesus diz: vocês erram porque vocês não conhecem o poder da palavra de Deus. Jesus em outra vez diz: examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Eu não estou dizendo aqui que o povo, a humanidade são analfabetos quando se diz da palavra de Deus, porque só tem uma forma de conhecer Deus, através da palavra do próprio Deus. Mas hoje esta palavra não tem sido pregada genuinamente como deve ser. Ela tem sido distorcida, ela tem sido alterada, ela tem sido algo conforme a clientela quer ouvir. Meus irmãos, Jardim América 2, eu quero te dizer: não se engane, porque os dias são tenebrosos, os dias são difíceis e o fim vem aí. Às vezes eu fico me perguntando, e olha, irmãos, nasci na igreja, eu ia dizer nasci na Assembleia de Deus, mas eu não quero dizer Assembleia de Deus, porque nome de ministério não salva ninguém. E tem muita gente enganada, brigando por bandeira, defendendo, fazendo alguma coisa para defender a sua bandeira. É hora de abandonar a bandeira de denominação e hastear a bandeira da paz, que é Jesus Cristo. Não perca tempo defendendo denominação. Não perca seu tempo, porque não temos mais tempo para isso. Só tem um nome que você precisa defender, porque a palavra de Deus diz que Ele é o nome sobre todos os nomes: Jesus Cristo de Nazaré. E muitas pessoas colocando a bandeirinha com o nome de uma certa denominação, brigando e dizendo: eu sou dessa, eu sou daquela. Se converta a Cristo Jesus, aquele que é digno de toda honra, de toda glória. Olha o que diz a palavra. E aí, se Jeová é o Deus desconhecido na era do autoconhecimento, como é que as pessoas vão conhecer Deus? Através da palavra. Mas há uma palavra maravilhosa, há uma pergunta na palavra de Deus, que a Bíblia diz: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas aí vem a pergunta: mas como invocarão se não tens quem pregue? Como pregarão se não tem quem envie? Meu amado, essa palavra é direta comigo e com você. Não tem meio termo, não tem questão de passar a mão na cabeça. É eu e você responsável por evangelizar, por levar as boas novas. E olha a contramão da história. Olha a responsabilidade minha e sua, que às vezes a gente não quer ouvir. Que a gente quer vir para a igreja no dia domingo é para ouvir algo que massageia a minha alma, algo que me presenteie. Há uma guerra. E hoje, em vez de eu, como ministro da palavra, te prometer uma chave, te prometer uma bênção, eu quero te convocar como soldado do Senhor para a batalha. Levante-se, porque a batalha está travada. O inimigo está assolando. Você já consegue ouvir chegar à porta da sua casa. Para com isso. Eu não estou falando aqui para crentes meninos.
Eu não estou trazendo leitinho, como Paulo diz. Vocês têm condições de suportar uma comida forte, mas que ela levanta, que ela te dá coragem, porque ela é verdadeira. Por que o mundo aí fora não conhece Deus? Vou te explicar por quê. Os judeus ortodoxos, olha o que acontece com eles. Aproximadamente há 3.000 anos, digamos assim, a história dos judeus. Eles leem a sua Bíblia, que é a Torá. A Torá é uma palavra hebraica, mas que significa lei. Irmãos, eles leem a Torá todos os dias. Criança judia com 11 anos de idade recita a Torá de cor e salteado em um dia específico lá no templo, na sinagoga. Ela é ensinada. Os judeus ensinam a eles a lei que eles acreditam. Só para vocês terem uma ideia, e aí eu vou te mostrar onde eu quero entrar. Deuteronômio escreve: encuca a palavra, a lei do Senhor no seu filho ao sentar à mesa, ao deitar, ao caminhar com ele. Fala de Deus, fala de Deus para o seu filho, porque quando ele crescer, vai fazer como a Bíblia diz: quando o menino crescer, não se desviará dela. É bom ouvir essa palavra, não é? Mas não é isso que praticamos dentro da nossa casa. Vou trazer algo para você chocante, como deve ser. Jeová, o Deus desconhecido, dentro da casa do seu povo. Não podemos cobrar de uma geração agora, dessa geração de hoje, que ele conheça Deus, porque ele não vê Deus na vida, muitas das vezes, da própria família. Os jovens de hoje não vê os milagres acontecendo dentro da sua casa, não vê a provisão de Deus dentro da sua casa, não vê os livramentos dentro da sua casa. Como eu posso cobrar desse jovem uma coisa que ele não vê? E quando eu estou dizendo isso, talvez alguém de vocês possa estar te dizendo: lá em casa Deus tem provido. Eu estou dizendo para uma igreja de Cristo universal. Existem as coisas pontuais, mas na regra geral, a igreja dorme em épocas de guerra. Sabe por quê que Jeová é desconhecido? Porque Jesus, o dia que sobe, está relatado no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Quando Jesus sobe aos céus, olha o que Jesus diz: vocês ficarão em Jerusalém, até que do alto seja revestido do poder, e vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Eu pressuponho que as pessoas não conhecem Deus porque as suas testemunhas, as testemunhas de Jesus, têm se negado a dizer que conhece Jesus. As testemunhas de Jesus, conforme Pedro fez, quando disseram: você é um deles, ele se negou. Meus amados, vamos parar com esse faz de conta. Vamos parar com essa questão de que Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Deus é bom, mas nunca foi bonzinho com ninguém. Há uma diferença. Quando a palavra de Deus diz Deus é bom, e o salmista Davi diz algo interessante: provai e vede que o Senhor é bom. Olha, só que essa bondade aí
Você pode traduzir, transliterar, como quiser, para justo. O Senhor é justo. E deixa eu te falar uma coisa. Às vezes, a bondade de Deus transformada em justiça, para Ele provar que é bom e que é justo, Ele tem muitas das vezes que fazer você passar por algo que você não quer. É porque Ele é justo. Eu vou te dar um exemplo. Você tem 2 filhos, e você diz para os 2: olha, eu estou te dando essa ordem. Se você não fizer, vai haver uma punição, ou vai haver um presente. E de repente você chega ao final da tarde, o início da noite, e você vai direto para ver qual dos 2 obedeceu a ordem. Um cumpriu, o outro não cumpriu. Se ele prometeu uma punição, qual deve ser a atitude dele? Qual deve ser a atitude dele para mostrar que é justo? É aplicar a punição, é dar o presente a um e ao outro não. Assim também é Deus. Muitas das vezes Deus nos comissiona, nos dá uma ordem e diz: olha a palavra de Deus para a igreja, Deuteronômio 8: se obedeceres a minha voz e obedecer os estatutos, serão abençoados no campo, na cidade, ao entrar, ao sair, em qualquer lugar. Se vocês me obedecer, vocês vão ser abençoados. Mas lá diz também, mais à frente: mas se não me obedeceres, serão amaldiçoados. E aí eu te pergunto, o Senhor chega para a multidão, e vamos só conjecturar aqui: o Senhor que prometeu as bênçãos e a maldição, chega na multidão e diz: quem obedeceu, passa para esse lado, quem não obedeceu, passa para o lado de cá. Quando ele amaldiçoar este povo, ele está sendo ruim? Não, ele está sendo justo, porque ele avisou, porque ele disse, porque ele está mandando sinais, ele está mostrando que vai acontecer. Ele está dizendo na palavra de Deus: acorda, acorda, igreja. E aí, que lado você está? De que lado você está, meu amado? Não é para aparecer para mim, nem para a igreja de América, nem para o pastor Brenner. É quando o Senhor te chamar individualmente. De qual lado você está? Será que você estará do lado certo? Não vos engane. Aparência de crente não salva ninguém. Paletó, gravata não salva ninguém. Hebreus capítulo 4 versículo 12 diz: esta palavra é viva, é eficaz, mais penetrante do que uma espada, que divide a alma e o espírito. E um dia o Senhor vai requerer contas com o seu povo. E me lembro de Ezequiel, capítulo 1, quando Deus diz: Ezequiel, come o rolo, a palavra. E Ezequiel disse que quando ele comeu era amarga, mas ele disse, Deus dizendo para ele: come, porque eu vou te mandar no meio de um povo, eu vou te mandar no meio do povo, mas não se preocupe não é povo estranho não que eu vou te mandar, eu vou mandar no meio do meu povo. Mas uma coisa eu quero já te adiantar: eles não vão ouvir a sua palavra, a sua mensagem, não vão ouvir a mensagem que você vai levar. Por quê? Porque eles não me ouviram diretamente, eles não me ouviram. Mas aí eu gosto de um versículo que é o divisor de água, que a profecia de Ezequiel para o povo de Deus era dizendo: vocês vão ser escravizados em Babilônia. O veredito de Deus chegou, o martelo da justiça bateu, já bateu a sentença. Vocês serão escravizados em Babilônia por 70 anos. E eles não acreditaram. Mas um versículo tremendo, pastor Toninho, eu lembro quando Deus disse para ele:
depois que todas essas coisas acontecerem, eles saberão que houve um profeta aí em Israel. Depois, quando eles que não acreditaram que ia ser escravo, quando eles estiverem lá, eles vão dizer: houve um profeta que nos avisou, que nos alertou, e nós não acreditamos. Esta palavra se faz sentido hoje. Esta palavra faz sentido hoje. E eu quero te chamar a atenção para uma coisa gravíssima para a igreja. Hoje nós tivemos aqui uma escola e muitos não vieram. Muitos não vieram. Sobre o vale de ossos secos. Todos conhecem aqui. Todos conhecem. O vale de ossos seco. Uma coisa tremenda. O vale de ossos seco, na realidade, era só uma visão que o profeta tinha a respeito da situação espiritual do povo de Deus. Porque o próprio povo, se você ler lá, você vai ver. E o povo dizia: estamos secos e mortos dentro de nós. O povo mesmo reconhecia aquela condição que foi retratada, era aquilo que eles pensavam deles. Escute, meus amados, o que eu vou dizer para vocês seria em outra mensagem, mas ela cabe aqui dentro. Eu trago uma palavra, uma mensagem que é: a igreja e o vale de osso seco, na perspectiva das 4 estações do ano. Essa mensagem é forte. A igreja e o vale de ossos secos, na perspectiva das 4 estações. Aí eu queria que você usasse a sua mente agora para você visualizar um vale na primavera. Eu vou te ajudar. Na primavera começa a nascer grama, começa a jorrar um riacho, começa a aparecer flores para todos os lados, e aquele vale fica lindo e maravilhoso. O vale no verão é exatamente o vale que os ossos secos o profeta viu. É o vale onde o sol escaldante está. E muitas das vezes no Nordeste brasileiro, você já viu isso no Nordeste. A seca chega, a terra racha e a cabeça dos animais, a alçada fica por cima. Assim era a visão no vale de ossos secos. Mas no outono, o vale que era primavera, e tinha aquelas folhagens bonitas, aquelas árvores frondosas, as árvores começam a amarelar suas folhas. E nos Estados Unidos e Canadá existem paisagens lindas de folhas amareladas no chão, que vocês conhecem. Por que elas caíram? Porque elas foram desconectando dos seus galhos, e a seiva não foi chegando a ela, e ela foi amarelando, e daqui a pouco o primeiro vento que dá, derruba e ela cai, e logo ela vai ser juntada, vai ser feito um monte, vai tocar fogo nela e ela vai virar cinza. E existe a perspectiva do inverno, principalmente no Canadá e na Europa. No inverno, estamos vivendo agora, inclusive lá agora em Kiev, está nevando, está aquele gelo. É a época em que a estação cobre o que tem embaixo com gelo, a frieza gélida que petrifica tudo que ela alcança. O que eu quero dizer com isso, meu amado? E que aqui apresenta 4 fases da igreja também. E uma das fases que eu acho mais interessante é a fase do verão, porque o verão expõe verdadeiramente um exército de esqueletos, mostra a realidade do que é. Muitas igrejas hoje, quando você chega nela, você consegue ver soldados mortos esqueléticos dentro da igreja. É uma visão real. A primavera, meus amados, na igreja, são igrejas que com as suas fachadas, com a beleza exterior, com a ostentação do lugar, esconde um exército morto dentro dela. O outono revela a fase da igreja, aonde a conexão, lembra de João 15, eu sou a videira verdadeira, a vara se não estiver ligada em mim, vocês morrerão.
Existem igrejas passando o outono, onde você olha para a igreja, você vê crentes desanimados, crentes morrendo espirituais, crentes sendo levados na primeira leva de vento que chega à sua vida. E por fim, a estação do inverno, aonde o frio espiritual deixa as pessoas inertes, paradas, congeladas. Só o Espírito, o fogo do Espírito Santo de Deus para derreter tamanha frieza. Mais uma coisa, quando eu digo, e falando da profecia do Vale de Ossos Secos, uma coisa interessante, dentro dessas 4 estações que eu apresentei, onde a igreja caminha a passos largos, para você não desanimar, e talvez eu gostaria de fazer uma pergunta muito sincera para você, e você responda para você mesmo: qual a estação espiritual que você vive hoje como igreja? Eu tenho certeza do que eu estou dizendo. Aqui nós temos as 4 estações aqui dentro. Eu tenho certeza do que estou dizendo. Aqui existem pessoas na fase da primavera, na fase do outono, do verão e do inverno espiritual. Eu sei que eu estou falando para pessoas que se enquadram neste perfil, mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Quando o profeta vê aquela destruição, aquele exército morto, ele diz: Deus, você crê, acredita que esses ossos tornarão a ressuscitar, a ter vida? Ele diz: Senhor, só tu sabes. E a ordem de Deus foi: diz, então levanta e profetiza, Eu quero te dizer que aqui, talvez alguns vales peculiares. Qual o seu vale? Quem você está enxergando morto, ressequido, sem esperança nenhuma de viver? A ordem do Senhor, como um homem de Deus, é que você tenha a coragem de dizer: profetizo em nome de Jesus, que a vida vai voltar neste lugar. Sabe o que está acontecendo? Jeová, o Deus desconhecido, na era do autoconhecimento, é porque faltam profetas como Ezequiel, que tem coragem de levantar e dizer: profetizo em nome de Jesus, que você vai vencer, que você vai viver, que você vai superar essa situação. Cinco minutos, eu termino. Meus amados irmãos, eu estou falando para pessoas crentes aqui. Eu estou com 55 anos de idade, mas eu tenho pessoas aqui que têm a minha idade. Tem o pastor Toninho, que tenha talvez um pouco mais de idade que eu, né? Tem jovens aqui. Por quê? Porque a igreja é formada de crianças, jovens, adolescentes, pessoas mais de idade. Mas o que eu gostaria de te chamar a atenção como indivíduo, como pessoa, eu queria te dizer que há uma convocação de Deus para a igreja, para se levantar, para se armar, para estar em posição de soldado de guerra, para enfrentar o inimigo que está às portas. O inimigo está às portas, meu amado. E eu quero te encorajar em nome de Jesus, como soldado do Senhor. A palavra de Deus diz lá no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10, dizendo assim: enchei-vos do Espírito, ou revestir-vos do Espírito, para que no dia mau possais estar firmes. Eu quero te dizer, peça a Deus graça, Senhor, me revista com o teu Espírito, como um soldado que serve ao Senhor dos exércitos, para que eu não fuja, para que eu não esconda, para que eu avance, como o Senhor diz a Moisés: diga ao meu povo que marchem. A igreja não pode recuar, a igreja precisa avançar
como valentes do Senhor. E eu gostaria que você imaginasse, e provavelmente você vai ainda ver por alguns dias, aquela sirene lá na Ucrânia, você vai ouvir, e quando você ouvir, você vai se lembrar, que aquela sirene que toca no meio da cidade, um som onde todo mundo estremece, onde todo mundo corre para um lugar seguro, também é uma sirene de Deus tocando para o seu povo, dizendo: o refúgio seu não é lá embaixo, conforme aquele esconderijo, mas o escudo seu sou eu, em lugar alto, rocha alta é o seu esconderijo. O seu esconderijo é a morada do Altíssimo. Melhor do que a chave de um carro, do que um apartamento novo, do que uma roupa nova, é a garantia de estar salvo em Cristo Jesus. Porque de nada adianta, pastor Luiz, tantos anos aqui na casa de Deus, batalhando, lutando, e fazer como aquele ditado: nadar, nadar e morrer na praia. É hora de se levantar, é hora de se fortalecer, e você precisa de entender que é chegada a hora, e a hora é esta, em que Deus procura verdadeiros adoradores. Tem adorador aqui nessa casa? Adore ao Senhor. Oh, aleluia! Ora vem, Senhor Jesus. Os sinais são muito claros. Não há mais tempo a esperar. Não há mais tempo para ser motivado, para mim vir para a casa de Deus. Eu preciso de alguém me buscar, eu preciso de alguém me bajular, eu preciso de... Não há mais tempo, meu amado. Você vai precisar, a partir de hoje, andar com seus próprios pés para a casa do Senhor. Deus vai te dar força, Deus vai te levantar. Deus não vai deixar você desistir no meio da batalha, porque Ele nunca perdeu uma batalha. Ele é o nosso Deus e está conosco. Salva de palma para o Senhor dos exércitos. Aleluia, glória a Deus. Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus, e que esta palavra você leve no seu coração e comece a refletir. Não há mais tempo para se esconder da realidade. Amém. Que Deus abençoe a cada um.